Galera, é o seguinte, recomendo fortemente a vocês que deem uma olhada lá naqueles vídeos tutoriais que estão no Moodle do arquiteto Pedro Heron. São ótimos filmes, ótimos tutoriais, andei dando uma olhada e dá para aprender bastante, dá para reforçar tudo que a gente aprende nas aulas da Paola. Bom, aqui sem muita pretensão, o intuito é só fazer uns vídeos bem rápidos para a gente dar uma revisada no que a gente viu e um pouco mais específico. Então aqui nessa aula eu queria mostrar um pouco mais sobre terrenos. Na verdade, só dar uma revisada sobre o que a gente viu lá em aula sobre terrenos. Bom, primeira coisa de tudo que a gente tem que fazer é configurar as unidades. Então, através do atalho UN no teclado, U de uniforme, N de novembro, a gente acessa aqui unidades de projeto. Está em milímetros e a gente, na verdade, quer trabalhar em metros. Se fôssemos trabalhar em milímetros, as elevações estariam muito pequenas e a gente não perceberia as elevações, né? As curvas de nível. E aqui eu vou mudar para duas casas decimais. Símbolo de unidade nenhum, ok. Ok. Então já estou aqui na vista de terreno e vamos verificar como é que funciona aqui Mass Insight, massa e terreno. Superfície topográfica, ou Top Surface, quem tiver com a versão em inglês, ele vai me dar um aviso aqui dizendo que não estão visíveis os elementos topográficos. Eu desliguei de propósito porque acontece com muita gente que vai inserir os pontos e fala assim, poxa, eu estou clicando e não estou vendo. Olha, eu estou clicando aqui no momento e eu não consigo ver os pontos que eu estou criando. Por quê? Vou dar um cancel aqui, vou cancelar e eu vou no atalho do teclado VG, V de Vitor, G de Golf, acessar aqui, ó, esse quadrinho de visibilidade. É o Visibility Graphics, né? Para quem estiver usando em inglês. Então eu verifico que lá embaixo, topografia, está desmarcado. Então eu marco aqui e peço para exibir. Agora sim, quando eu entrar no comando, eu vou conseguir ver os pontos que eu estou criando. Isso aconteceu com bastante gente, de estar criando e não estar conseguindo visualizar, porque estava desligado. Então agora sim, dentro do comando, vamos fazer um terreno do nada aqui. Perceba bem que a elevação está 6. Eu vou colocar 0 e vou fazer como se fosse um morrote aqui, um morro, né? Então digitei 0 lá na elevação e vou distribuir alguns pontos aqui aleatoriamente. Então todo esse plano que eu estou fazendo aqui, ele vai estar no nível 0. Trocando a elevação, aumentando, 1. Vou fazendo mais o desenho aqui, concêntrico. Então é como se fossem as curvas de nível. Essa curva de nível está numa elevação 0, essa em 1, e por aí vai. Eu posso ir fazendo 2, 3, 4, 5 e por aí em diante. Eu vou dar um pause aqui e já voltar com ele desenhado. Então, no melhor estilo Ana Maria Braga aqui, coloco um bolo no forno e já aparece com outro pronto. Eu já tenho aqui minhas curvas de nível, que eu fiz de 0 até 6 metros de elevação. Então agora eu vou confirmar e vou colocar no 3D, dando 2 cliques aqui na casinha. E observar aqui, vou dar uma girada com o Shift e o Scroll apertado. Eu posso perceber o relevo que eu acabei de fazer. Vou colocar aqui no modo diferente de visualização, sombreado. Olha, aí está. Então, essa linha aqui embaixo, ela tem elevação 0, depois 1, 2, 3, até o 6 lá em cima. Então, é assim que a gente cria uma topografia fazendo pontos. Ok? Então, vou voltar lá no terreno. Vou apagar isso aqui. Não quero mais você. E eu vou fazer o seguinte, o que a Paola fez lá foi importar um CAD para ter como referência. Então vamos importar aqui, inserir, import CAD. Eu vou caçar lá que eu baixei a topografia em CAD. Mas percebam bem, aqui nesse quadrinho de importar, que a gente deve atentar a essa unidade de importação aqui. O pessoal falou, poxa, Márcio, eu importei, mas ficou uma coisa com linha grossa, pequenininho, o que aconteceu? Foi porque você não colocou aqui a unidade de importação, tem que ser metro, ok? Eu vou deixar aqui, ó,
marcada essa opção porque eu não quero no nível 1, eu quero no nível que eu estou trabalhando agora, apenas a vista atual. Eu vou mandar abrir. Pronto. Aqui está o DWG para a gente usar como se fosse uma forma, né? Para fazer a nossa topografia. Então, acessando massa e terreno, Top Surface, eu coloco os pontos, só que agora, em vez de fazer aleatoriamente, eu tenho um desenho CAD para me auxiliar aqui. Então, com elevação 0, eu vou clicar aqui nos vértices desse retângulo, foi exatamente o que foi feito em aula. E em seguida, clicando, alterando a elevação de 1 em 1 metro e clicando ao longo das curvas de nível. Então, essa primeira curva aqui com elevação 1, depois elevação 2, até fechar aqui com elevação 6. Então, vamos aplicar aqui o Ana Maria Braga. Então tá aqui, fiz até 6 metros de elevação e vou finalizar no V verde aqui. Ok, então se nós acessarmos aqui o 3D, vou girar com Shift e Scroll, a gente percebe aqui a topografia que nós acabamos de fazer, né? Baseado lá no DWG. Aí o pessoal perguntou assim, poxa, mas que coisa estranha, o terreno é só uma capa, fica uma coisa esquisita, né? Como se fosse só uma face, né? Então eu queria colocar volume aqui, queria que tivesse uma espessura aqui de terra, no caso. Então como que a gente pode fazer isso? A gente clica aqui na parte branca, então a gente não tem nada selecionado, a gente vai caçar aqui o Section Box. Aqui na minha versão em português vai estar caixa de corte. Então eu vou ativar essa caixa de corte aqui. Pronto, ele ativa essa caixa aqui. Eu vou colocar na visão de topo para me facilitar, porque eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar esse terreno só um pouquinho aqui dentro, entrando um pouquinho na minha topografia. Isso é uma caixa de corte. E quando eu voltar aqui na perspectiva 45, ó, tá lá. O que que acontece? Quando eu manejo aqui essas setinhas aqui, ó, eu vou cortando o meu desenho. Aí eu consigo ver uma espessura nesse terreno que eu acabei de fazer. E agora vai ficar essa caixa aí aparecendo, você pode selecionar ela e com o comando VH, V de Vitor, H de Hotel, ó, você some com ela, ou você esconde ela, melhor dizendo, você fica só com o terreno com a espessura que você quer. Então foi assim que a Paola criou uma superfície topográfica. Mas tem o seguinte, se nós precisássemos fazer um terreno que fosse muito grande, eu tivesse um DWG bem de uma porção grande do terreno, eu ia ficar clicando de ponto em ponto para colocar a elevação? Não, então vamos tentar ver aqui como é que a gente poderia fazer. Vou dar um pause rapidinho para tentar achar o arquivo. Então, pessoal, vamos tentar fazer isso que eu acabei de dizer. Um terreno maior, uma porção maior de um terreno. Então eu vou importar o meu CAD, pegar aqui um arquivo que eu tenho, aqui já está em metros a unidade, vou mandar abrir. Aí o que acontece? Muita gente se deparou com essa situação aqui. Poxa, acabei de importar e não estou vendo nada. Você dá um Zoom Extends, ZE, está aqui. Esse é o DWG base, né? Então está aqui bem mais complexo, né? Bastante curvas de nível. Isso daqui eu peguei do CICAD, ou do CIRGAS, melhor dizendo, da Ceilândia. Aqui, bem nessa parte que eu estou mostrando aqui com o cursor, está o condomínio privê. Então, eu tenho isso aqui muito extenso. O que eu vou fazer? Vou clicar de ponto em ponto para fazer, mudando a elevação de ponto em ponto? Não, o que eu posso fazer? Vamos lá. Lá em Mass Insight, massa terreno, superfície topográfica. Em vez de colocar ponto, eu vou criar da importação. E vou mandar selecionar a instância de importação. Criar a importação, selecionar. Deu um pequeno tchutchu aqui.
Beleza, pessoal. Então, retornando aqui, eu acabei de importar esse DWG aqui e eu vou mandar então fazer uma superfície topográfica e em vez de colocar ponto, eu vou criar a partir da importação, com essa opção selecionar instância de importação. Então, eu seleciono a instância e eu vou verificar que vieram muitos e muitos layers que estavam criados lá no DWG. Na verdade, eu deveria ter limpado e deixado só os layers com curvas de nível que eu gostaria de trabalhar. Então, eu faço o seguinte aqui, ó, verificar nenhum, aí eu desmarco todos e deixo eu caçar aqui só o que é curva intermediária e curva mestra. Ok. Esperar um pouquinho aqui. Momento Ana Maria Braga. Ele demorou alguns segundos aqui, mas criou a topografia. Então eu posso acessar lá em 3D. Isso que era o meu DWG, eu posso apagar, dar um delete e ficar só agora com o terreno. Como é muito grande, eu estou apertando Shift e Scroll aqui para girar o pivô, né? Fica um giro meio complicado. O que eu posso fazer? Eu seleciono o elemento, deixo com ele selecionado, eu começo a girar com Shift e Scroll, porque ele só vai girar em volta daquele elemento selecionado. A gente percebe aqui como é muito grande, ó. Eu vou fazer aquele mesmo esqueminha com a Section Box para tentar cortar e ver se eu consigo dar um volume nele aqui. Então eu vou habilitar aqui a caixa de corte. Eu vou dar um corte nele aqui, ó. Pra cá. Pegar uma porção menor. Pronto, tá aí. Agora aqui sim a gente consegue perceber, ó, uma grande depressão aqui, que é onde tem um córrego lá na Ceilândia, acima do condomínio privê. Vocês percebem? Então foi automático. Eu só acessei, eu só coloquei o DWG aqui e mandei transformar em superfície topográfica. Ok? Então, pessoal, o que era de topografia é isso aí. Valeu!